Olá, amigos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Bom, gente, então isso aqui é a 7ª lição, né, do estudo bíblico Haja Luz. Essa já é a última lição, né? Então nós tivemos aí 7 lições sobre a Bíblia, que tem como base a ideia de haja luz, né? Como a palavra que liberta. Nós vamos ter ainda outros estudos bíblicos, né? Nós vamos aí começar uma outra sequência que se chama a base sobrenatural da salvação. E nesse estudo bíblico sobre a salvação nós vamos abordar exatamente como a Bíblia nos ensina a salvar a nossa alma, né? Porque lembrando que a Bíblia, ela é a palavra revelada de Deus para nós, né? Então ele ensina como nós devemos salvar a nossa alma diante da vontade do Pai, diante da vontade do Senhor Jesus Cristo, né? Que é o nosso Salvador. Sem Ele não há salvação, né? O único caminho para nos salvarmos é Jesus Cristo, que é o nome que está sobre todos os nomes, né? É o nome a qual todas as línguas confessarão e todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus, né? Um dia. Então, olha a importância que é a gente conhecer a Jesus Cristo, né? Então, nesse novo estudo bíblico que nós vamos fazer, nós vamos abordar exatamente essa questão, a questão da salvação, né? Nós vamos ter ainda um terceiro estudo mais para frente ainda, né? Depois da base sobrenatural de salvação, que se chama urgente ato de evangelizar, né? Quer dizer, e vou abordar nesse estudo bíblico a importância da evangelização, né, que é passar adiante o Evangelho, né? Nós vamos ver o que é Evangelho, que são as boas notícias que Jesus veio trazer para nós. São as notícias da salvação. Então olha como um estudo está totalmente ligado ao outro, né? Mas nós vamos fazendo por etapas exatamente para irmos devagar, né? Porque o conhecimento de Deus ele não pode ser acelerado. O conhecimento de Deus ele não acontece da noite para o dia, né, de um momento a outro, não. Não é assim, Deus me dê sabedoria, puf, aí já vem tudo na nossa cabeça, como se fosse Matrix, né, que eles vão acoplar assim alguma coisa aqui na nossa nuca e aí o conhecimento passa todo com download. Não é. O conhecimento de Deus ele requer busca espiritual, né? Então requer também meditação. Em Salmos fala, né, bem-aventurado o homem que medita na lei dia e noite, né? Então, ou seja, a gente tem que pensar, refletir, não só ficar lendo desesperadamente para de uma hora para outra a gente conhecer, né, toda a verdade. Não, a verdade ela é adquirida segundo a nossa busca, segundo a busca que nós fazemos. Se nós buscarmos mais, é lógico que virá muito mais conhecimento para nós, e se nós buscarmos menos, é lógico que virá menos. Mas não quer dizer que um seja melhor que o outro, né? Porque também não só o conhecimento é importante, mas também é importante que a gente cresça na graça, cresça na experiência que nós temos com Deus. E experiência não é só leitura, nós temos que ir à igreja, isso é essencial. Sem ir para a igreja a gente não consegue manter a nossa fé acesa, né? A nossa fé tem que ser constantemente alimentado. E como que a gente vai alimentar? É pela palavra, é pelo ouvir. É pelo ler a Bíblia e pelo ouvir a palavra de Deus. É pelo louvar ao Senhor através, né, dos louvores, das canções que nós fazemos para exaltar o nome do Senhor. É através da evangelização, né? A partir do momento que nós evangelizamos uma pessoa, nós também estamos buscando para nós, né? Porque Deus promete um galardão para quem conquistar almas para Jesus, né? Então isso requer o quê? Uma ação, né? Então nós precisamos agir, orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos buscar a Deus. E não só o conhecimento, mas também a graça, né? A fé, que é ação, tudo bem? Bom, então hoje eu separei um texto, né, para a última lição que nós vamos ter, de Efésios, né, que é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que é a igreja de Éfeso, né? E nessa carta, o apóstolo Paulo ele vai falar exatamente sobre como nós devemos agir diante do chamado de Jesus, né? Então nós tivemos aí 6 lições. Nós aprendemos sobre Jesus, nós aprendemos sobre o caminho da luz e sobre o caminho das trevas. E nós fomos chamados então
por Jesus Cristo a sair das trevas e ir para a luz. Então a carta aborda essa fase de transição entre sair das trevas e entrar na luz. O que acontece com a gente? O que acontece com o nosso corpo, com a nossa vida, com o nosso pensamento, quando nós saímos do mundo das trevas e entramos no mundo da luz? Então vamos ouvir aí direto da Bíblia, né? Efésios. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Bom, é isso aí, amigos. Então essa foi uma carta de Paulo, né, do apóstolo Paulo, para a igreja de Éfeso, né? E ele estava então ensinando as pessoas como eles devem agir a partir do momento que eles se convertem. Então é disso que se trata o texto. Se trata do momento da conversão, né? Então o que ele fala aqui? Ó, a gente começa assim, ó. De fato, vocês ouviram falar dele e foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Nós ouvimos falar de quem aqui que ele fala? Ouvimos falar de Jesus. Então, se a gente se converte, né, no momento que a gente se converte, é o momento que a gente ouve falar de Jesus. E a partir do momento que a gente aceita Jesus, nós passamos então a estar em Cristo. E o que é estar em Cristo? É a mesma... não mudou nada a minha vida, eu só creio agora. Não, não é assim, não é desse jeito não, né? É uma experiência de vida. É uma experiência espiritual de vida. Não é natural. Né? Não é só um crer em... eu creio nessa teoria ou naquela teoria. Não é uma teoria, é uma prática. Então, a partir do momento que a gente ouve a palavra... Quando a gente aceita, a gente passa a viver a palavra. A palavra de Deus, ela é vida, né? E não é qualquer vida, não. Olha como é difícil ser cristão. Não é fácil, não. Né? Então, nós vimos aí nessas 6 lições, né? Então, nessas 6 lições que nós tivemos, nós ouvimos falar de Jesus, né? E se você se converteu, né? Então, hoje... a gente está abordando exatamente essa questão desse momento que é único na vida, né? O momento de conversão, ele é único, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha conversão daqui a pouco, né?
Mas por enquanto, ó, vamos na palavra então, ó. Ele fala assim, ó: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então o que é o velho homem? Somos nós antes de nos convertermos, né? Antes do momento da conversão, nós éramos um velho homem, né? Como a gente era antigamente. E como que esse homem era antigamente, independente de qualquer ser humano. Todos que se convertem, eles passam por esse momento, ó. Esse momento em que nós somos o velho homem é um momento em que a gente se corrompe por desejos enganosos, que são os desejos do mundo, né? Afinal de contas, quando nós nascemos no mundo, nós nascemos debaixo do pecado. É a soberania do pecado. O pecado, ele domina o nosso mundo todo, o mundo inteiro. Não tem um lugar onde há o domínio do bem. A humanidade inteira ela é dominada pelo mal. Desde a época de Adão e Eva, que nós vimos nessas lições anteriores, né? Adão e Eva foram os primeiros homens e eles já pecaram. Dentro do jardim do Éden eram quantos homens? Eram 2. E esses 2 homens pecaram. Então toda a humanidade herdou o pecado, né? Então nós nascemos sob o pecado. Então todos nós nascemos, mesmo quem, eu nasci em um berço evangélico, eu nasci em um berço católico, então, não, independente disso, porque quando nós nascemos, ninguém nasce católico, ninguém nasce evangélico, porque esse momento de ser evangélico, ser católico, ser cristão, é um momento de decisão nossa. Nós tomamos consciência de Jesus Cristo e a partir desse momento nós nos convertemos. Ninguém nasce, eu nasci, tá na genética. Não está na genética. Essa é uma decisão que nós tomamos e é pessoal. Ninguém pode impor a alguém a fé. A fé é uma coisa que se desperta em nós. Todos nós temos dentro de si, né? Cada um tem dentro de si a capacidade de ter fé. Isso temos. Todos nós temos as condições de nos convertermos. Mesmo o mais exaltado ateu, como eu era um ateu, né? Antes de me converter eu era ateu e defendia o ateísmo, né? Eu fiz faculdade de letras aqui na Universidade Federal de São Carlos, né? Eu fiz faculdade de letras e dentro da faculdade a gente vai entrando nessa onda mesmo do ateísmo, do radicalismo, da ciência. Eu acredito na ciência. O meu coração foi endurecendo para isso, né? Meu coração, ele perdeu o brilho da fé. Não que eu não tinha, né? Na verdade eu nasci, fui batizado na igreja católica e depois eu, né, deixei a minha fé, né? Perdi a fé em algum certo momento, né? De tanto visualizar na escola onde eu estudava uma cruz enorme com Jesus pendurado na cruz. Aquilo me fazia um mal tremendo. Eu via todos os dias, de manhã, quando eu acordava, eu ia para a escola e na escola andava de cara com Jesus crucificado. Era como se a gente crucificasse Jesus todos os dias novamente, sendo que ele já foi crucificado, morreu e ressuscitou. Nós devemos pregar, nós devemos crer em um Jesus ressurreto, em Jesus que ressuscitou, saiu da cruz, não está mais na cruz. A cruz está vazia. Agora nós temos que crer em um Cristo que está no nosso coração, né? Então eu fui perdendo a fé naquela época. Quando eu era criança eu tinha fé. Eu era aquela criancinha que queria ser coroinha na igreja, né? E tudo mais. Mas depois eu fui perdendo isso, né? Fui largando a fé e fui crendo na ciência. Eu aprendi na escola que a ciência estava certa e a fé estava errada e eu fui, né, entrando nessa onda, nas aulas de história, né, primeiramente. Aí quando entrei na faculdade, aí já, né, mas depois, né, Deus teve tanta misericórdia de mim, porque eu partia contra os cristãos, contra a fé, né, eu pregava a não existência de Deus para as pessoas, inclusive na sala de aula onde eu dava aula de português. Olha que coisa grave, né? Olha o velho homem, né? Então era um velho homem que estava em mim, né? Que eu era, e que eu me corrompia por desejos enganosos. Que desejos são esses? São desejos
de toda a humanidade. Desejo de individualismo, egoísmo. Por mais boa que a pessoa pareça ser, mas nós nos corrompemos pelos desejos do egoísmo, né? Nós queremos ganhar para nós, aquela ideia da malandragem que rola por aí, né? Não, para eu enriquecer eu faço qualquer coisa, tudo vale, tudo pode, né? E aí nós caímos nessa ilusão do eu, que nós podemos fazer as coisas por nós mesmos, né? Então esse é o velho homem, que todo mundo nasce e vai aprendendo isso. É um nascimento biológico, primeiramente, depois é um nascimento social. Por quê? Porque as pessoas vão ensinando as coisas pra gente, e a gente vai aprendendo o que as pessoas ensinam, né? Só que aí o que acontece? Então a gente foi ensinado a nos despirmos do velho homem. Quer dizer, a eliminarmos da gente todos esses maus desejos, todos esses desejos enganosos da nossa vida, né? Então nós fomos ensinados a sermos, né, a serem renovados no modo de pensar. Então, quer dizer, o nosso modo de pensar muda quando a gente se converte. Muitas pessoas, quando eu me converti, falavam assim: mas você não pensava desse jeito? Você era um alcoólatra, você bebia, você era filósofo, você buscava as aventuras do mundo, você queria viajar para vários lugares para conhecer o mundo. Eu era assim. Só que é difícil para as pessoas que não se converteram ainda, é difícil para as pessoas que não estão inseridos nesse mundo espiritual, né, que não acreditam no mundo espiritual, é difícil para essas pessoas crerem que nós mudamos. E eu entendo isso, porque as pessoas acham que nós devemos ser igual para sempre, sendo que não é, né? Nós mudamos, a gente passa a ter novos desejos, e são desejos espirituais. Nós queremos alimentar o nosso espírito mais do que alimentar o nosso corpo. E não estou falando de alimentar o corpo de comer, de se alimentar com comida. Estou falando de satisfazer os nossos desejos na hora. Não, eu quero satisfazer os desejos do meu espírito agora. Quando eu me converti, olha só o que acontece. Nós fomos renovados no modo de pensar, e cada um deve revestir-se do novo homem. Então nós passamos a ser um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Provenientes da verdade. Que verdade é essa? A verdade é Jesus Cristo. E a partir do momento que nós nos eliminamos o velho homem que há em nós, e nós passamos a ser um novo homem, isso significa o quê? Que eu larguei a minha vida para mim mesmo e eu passo a viver para Cristo. Eu deixo o meu lado egoísta e passo a ser cristão. Quer dizer, a viver em função da vontade de Deus, dizendo que é exatamente esse revestir-se de um novo homem. Quer dizer, nós temos que nos revestir, nos despir do velho homem e nos revestirmos do novo homem. Quer dizer, uma nova pessoa em Cristo, né? É como se nós ressuscitássemos. Jesus morreu na cruz e a nossa vida pecaminosa morreu com Cristo. E nós passamos, e quando Jesus ressuscita, é o sinal de que nós também estamos ressuscitando para uma nova vida, que é a vida em Jesus Cristo. É uma vida maravilhosa, irmão. Muita gente fala: vocês deixam de ir para festa, vocês deixam de beber bebida alcoólica, vocês deixam de se divertir, né? Deixamos muitas coisas, nós largamos mesmo, porque nós não queremos isso para nossa vida. Nós queremos uma nova coisa, nós queremos os tesouros do céu. Então nós vamos buscar o alimento espiritual, que é a Bíblia. Nós vamos para os cultos. Em relação à diversão, eu já não concordo. Eu me divirto muito fazendo todas essas coisas para Deus. Eu me divirto. É um prazer enorme estar na presença de Deus. Antes, quando eu era um velho homem, eu não acreditava nisso, não. Eu pensava que os cristãos eram aqueles coitados que não se divertiam, não riam, não viviam prazer. Não. Hoje eu ainda tenho prazer, mas o meu prazer é outro. Não é mais. Ir pra festa, pra mim, eu não me satisfaz. Nunca me satisfiz, na verdade. Quando eu era do mundo, quando eu era
uma pessoa que não vivia para Cristo, quando eu era o velho homem, o que acontecia? Eu ia para as festas, bebia um pouco e não me satisfazia. Bebia mais um pouco, não me satisfazia. Bebia mais um pouco, não me satisfazia. Até eu desmaiar na rua sem estar satisfeito. Eu não estava satisfeito com aquilo. Por isso que eu buscava cada vez mais, e é uma armadilha que o diabo vai nos colocando. Não que nós não tenhamos culpa, que a culpa é do diabo, eu não estou falando isso. O diabo está fazendo o papel dele, que é o quê? É tirar acabar com a nossa alma. O objetivo do diabo não é outro senão roubar, matar e destruir. Ele quer nos destruir. O que cabe a nós? Cabe não ouvir a voz do diabo e ouvirmos a voz de Deus. São duas vozes que estão nos chamando. E você opta ou por servir a um ou a servir ao outro. Eu tenho certeza que a minha vida a partir de hoje vai ser só servir a Deus. Eu não quero mais servir ao diabo. Eu não quero buscar mais ir para essas festas, beber todas, encher a cara, buscar os conhecimentos humanos. Eu não quero mais conhecimento humano. Eu vivi 33 anos, eu tenho 33 anos hoje e estou satisfeito onde eu estou. Hoje eu me satisfaço lendo a Bíblia. Eu fico satisfeito, eu fico pleno, eu fico cheio de Espírito Santo. Eu fico feliz. Vamos lá, ó. Então, a verdade é essa. E nós devemos nos revestir do novo homem, então. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Ó, justiça e santidade. Primeiro, a palavra justiça. No mundo humano, existe a palavra justiça? Existe. Então tem lá um tribunal e um homem que se formou para isso, ele vai julgar uma pessoa, segundo as leis do homem. E a pessoa pode ser culpada ou não, ela pode ser absolvida ou pode ser condenada. Não é a verdade, mas a justiça que está falando aqui na Bíblia é outra justiça. É a justiça de Deus que não falha. A justiça de Deus, você pode ter certeza, irmão, jamais vai falhar. Quem servir a Deus, segundo o que está escrito na palavra dele, vai ser salvo. E quem não seguir a vontade dele, não vai ser salvo. Quem não seguir o que está escrito aqui na palavra, não vai ser salvo. E a palavra está disponível para todos nós. Para crentes e descrentes. Para justos e para ímpios. Em outros termos, para cristãos ou não cristãos. Está aqui a palavra. Se você crer, será salvo. Se você não crer, não será salvo. A justiça de Deus não falha. Ele conhece o nosso coração. O juiz lá do tribunal, ele conhece nosso coração? Não, ele não conhece, ele não sabe. Ele conhece a lei e vai aplicar segundo o entender dele lá a lei. Não deveria ser assim, deveria ser uma justiça isenta de parcialidade, mas sabemos que é parcial. Né? O que o juiz determinar no final das contas vai ser o que a lei vai, né? Que a pessoa vai ser obrigada a se submeter. Mas olha só. Então, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Então, nós não devemos mais mentir a partir do momento que nós servimos a Deus. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Irar-se é pecar? Não, ó, que fala. Quando vocês irarem, não pequem. Então, se eu ficar irado, é um mau desejo, mas ainda não é o pecado. O mau pecado é a partir do momento que eu tomo uma decisão a partir da ira que eu estou sentindo. Eu tenho que dominar a minha ira. Eu tenho que acalmar a minha ira. Ó, o que furtava, não furte mais. Então, se uma pessoa era ladrão antes de se converter, quando ela se converte, ela tem que largar isso. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Olha, o que é palavra torpe? É uma palavra suja, palavrão. Eu falava muito antes de me converter. De repente, assim, quando eu me converti, eu deixei de falar palavrão. Do nada. Né? É sobrenatural, não dá para explicar com um pensamento natural. É só com um pensamento sobrenatural. Do nada, assim. Ele continua assim, ó, não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha que palavra maravilhosa, irmão. Quando você se converte, você passa você tem em você o selo do Espírito Santo.
Ó, não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados. Nós temos um selo gravado em nós, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que nos conduz, que nos alimenta, que nos consola. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Então, olha, quando você se converte, Deus te perdoou de todos os seus pecados. Ah, mas a pessoa é assassina. A pessoa foi assassina no velho homem. Quando ela se converte de coração, o que acontece? Toda a vida passada dela passa a ser perdoada. Olha que palavra maravilhosa. Isso mostra que é possível uma pessoa mudar? É possível. O mundo não crê na mudança do ser humano. Se uma pessoa comete um crime, ela vai presa e pode até existir pena de morte, dependendo do país. Pode existir prisão perpétua, dependendo do país. A pessoa vai ser condenada o resto da vida, sendo que... Por quê? Porque não acreditam que haja uma mudança. Que um assassino possa mudar, mas um assassino pode mudar. O Deus pode fazer o que o homem não consegue fazer. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício com aroma agradável. Né? Então, Jesus, ele morreu na cruz como se fosse uma oferta que ele faz a Deus para perdoar os nossos pecados. Lá no Antigo Testamento, quando uma pessoa cometia um pecado, ela deveria sacrificar uma ovelha, um cordeiro, para perdoar os seus pecados. Né? Então, o sangue de um inocente, que é o cordeiro é um sangue inocente, deveria ser derramado para perdão do seu pecado. E Jesus Cristo foi esse sangue inocente, porque ele não teve culpa de nada. Ele não teve nenhum pecado na vida dele, na vida terrena dele. Ele não teve um pecado. E foi crucificado, ele foi condenado sem ter culpa nenhuma. Para quê? Para que nós fôssemos perdoados. Se ele tivesse cometido algum crime e fosse crucificado, era natural. Ele pecou, ele vai ter que, né, ele vai morrer, porque ele vai cumprir a pena do crime dele. Mas ele não teve crime nenhum. Jesus Cristo foi um inocente morto no nosso lugar. Nós é que deveríamos ter sido crucificados pelos nossos pecados. Mas ele se crucificou, né? Ele foi crucificado para quê? Para que os nossos pecados são perdoados. Então, independente do tamanho do pecado que você tiver, irmão, Deus já perdoou. Entregue-se a Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É só dele que vem a vida verdadeira. O caminho é um só, que é Jesus Cristo. E a verdade é só a palavra que ele traz. Bom, irmãos, agora eu quero convidar os irmãos a entrar em João e abrir a Bíblia lá em João, capítulo 3, né? Vamos ver, ó. O encontro de Jesus com Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João, né? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ó, nesse primeiro momento aí, a gente já vê que Nicodemos, ele reconhece que Jesus veio da parte de Deus. A maioria dos fariseus falavam que Jesus, ele tinha parte com o diabo. Olha que coisa, olha que absurdo, né? É o que a maioria dos fariseus falava, só que Nicodemos, ele reconheceu que, olha, se Deus não estiver com a pessoa, ninguém é capaz de fazer os sinais que Jesus estava fazendo. Então Jesus estava com Deus, né? Olha só. Então Nicodemos queria entender isso, né? Queria entender. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que frase poética, né? Ninguém pode entrar no reino dos céus, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, a pessoa não pode entrar no reino de Deus, né? Olha só. Será que Nicodemos entendeu isso que Jesus estava falando? Ó?
perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Veja que Nicodemos, ele estava com os olhos da carne, com os olhos do corpo, e não eram os olhos espirituais, não é o olho do espírito que estava guiando o entendimento dele, né? Então ele estava entendendo, estava falando do nascimento biológico, né? Como que uma pessoa pode entrar na barriga da mãe de novo e nascer de novo? Será que é isso que Jesus quis dizer? Olha só. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então veja só, irmão, o que Jesus está dizendo para nós? Que para nós nascermos de novo, nós temos que nascer da água e do Espírito, né? Espírito aí é com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Então nós temos que nascer do Espírito Santo, né? Então, quando Jesus fala que nós devemos nascer de novo, não é nascer da carne, não é nascer do ventre da mãe novamente, não é entrar lá dentro e nascer como Nicodemos estava entendendo. Aliás, como Nicodemos não estava entendendo, né? Porque ele não conseguia entender o que Jesus estava dizendo, exatamente porque ele não tinha os olhos espirituais. Pra você ter uma ideia, Nicodemos, assim, o Nicodemos é como se fosse hoje em dia um doutor PhD em teologia, né? Só que ele tem o entendimento da Escritura, só que ele não tem o entendimento do quê? Do Espírito. Não adianta a gente só ler a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia e tem que participar desse mundo espiritual. Então nós devemos conhecer a Bíblia? Devemos, mas nós devemos ter uma vida espiritual também. Buscar o Espírito Santo, né? É só lembrar no livro de Efésios que a gente acabou de ler agora há pouco, né? Nós temos o selo do Espírito Santo, então nós temos que buscar o Espírito Santo para que a gente tenha os olhos espirituais e que a gente possa lutar contra os espíritos malignos. Então Jesus está dizendo isso, que nós temos que nascer do Espírito. O que é nascer da água? Nascer da água é ser batizado nas águas. Quando a gente é batizado nas águas, o nosso corpo ele recebe uma imersão na água, ou seja, a gente mergulha dentro da água e depois a gente volta. Isso representa o quê? Que a impureza do corpo está sendo lançado fora, né? Então a gente está sendo perdoado pelos nossos pecados anteriores. Então a nossa vida anterior passa a não ter significado algum na nossa vida. A gente quer uma nova vida, né? Então isso é o batizado das águas. É quando Deus... É o momento em que Deus perdoa os nossos pecados. E o batismo do Espírito, né, que é o nascer no Espírito que Jesus fala, é o batizado espiritual, né, o batismo espiritual, que é o quê? É o momento em que a gente recebe o Espírito Santo. Então, há o primeiro momento, que é o batismo das águas, para o nosso corpo se purificar, e há o batismo do Espírito, que é quando o nosso espírito ele se renova. E o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E olha qual é a importância de nascer de novo. O que é nascer de novo? É nascer para o Espírito. E não nascer para a carne novamente. Não, a carne tem que morrer para que se sobressaia o que? O Espírito. Estou falando que o antigo pecador, o velho homem que a gente era, tem que morrer para a gente ser um novo homem, né, que viva em Cristo. Olha que coisa boa, né? Olha que coisa bonita isso. Então a Bíblia está nos dizendo isso, né? Jesus está ensinando a Nicodemos isso, né? Se ele se converteu nesse momento, eu não sei, mas que ele ficou pensando muito bem nisso, ele ficou, né? Então, Nicodemos, ele deu um passo adiante na vida dele, na vida espiritual. Por quê? Porque ele só conhecia a Bíblia em teoria. Só que quando ele dá um passo para falar com Jesus, para buscar Jesus, talvez ele nem saiba que ele está buscando Jesus, mas ele deu um passo. E é isso que a gente tem que fazer, eu e você devemos fazer, dar um passo em direção a Jesus e conversar com Ele. Nós devemos ter intimidade com Ele, e ter intimidade com Jesus é ter intimidade com a Bíblia. Conhecer a Bíblia, saber o que Jesus está nos dizendo e praticar a Bíblia, né? Porque a Bíblia não é só uma teoria, mas é viver o que está dizendo na Bíblia, né? Então olha só a importância do ensinamento de Jesus, né? Jesus ensinou para o Nicodemos isso. Se Nicodemos aplicou, isso está no coração dele com Deus. Nós sabemos mais para frente que Nicodemos defendeu Jesus no meio lá dos fariseus,
Mas entre defender Jesus e viver a vida em Cristo já é outra coisa. Bom, então vamos para o Antigo Testamento, onde também nós temos uma pessoa que mudou, que nasceu de novo. Bom, então agora nós estamos no livro de Juízes, né, no Antigo Testamento, e nós estamos no capítulo 13 ao 16, que eu quero contar um pouquinho a história de Sansão, porque ele teve uma experiência, né, espiritual, que mostra um novo homem nascendo, né? O nascimento do novo homem, né? Então o que fala na Bíblia sobre Sansão? Sansão, né, foi um homem que nasceu nazireu. O que é nazireu? Nazireu é toda aquela pessoa que nasceu prometida por Deus. A mãe dele era estéril, né? Não podia ter filhos. Então apareceu um anjo a ela e disse que ele seria o libertador de Israel, né? Que vai nascer um filho do ventre dela e que ele seria o libertador. Ele seria o juiz, né? O juiz naquela época era o líder do povo de Israel. E eles não tinham rei ainda nessa época, né? O tempo de reis é mais pra frente. Mas nessa época eles não tinham. Mas Deus sempre escolhia um juiz para liderar o povo, né? E nessa época seria Sansão, né? E o anjo falou assim para a mãe dele. Falou para ele não tomar bebida forte. Ele não poderia tomar bebida forte. Ele não poderia cortar o cabelo. Porque o cabelo, quando ele cortasse o cabelo, seria o momento que ele perderia a força. Ele teria toda a força que Deus daria a ele. A força vem do Senhor, não vem do cabelo, né? Vem do Senhor. Mas só que se ele cortasse o cabelo, seria como uma quebra do pacto dele com Deus, né? Então ele nasceu e era um homem forte. Então todo o povo tinha esperança que ele seria o juiz. Só que ele começou a ser rebelde, né? Lembra? Pensa, o adolescente, né? E ele começou a se contaminar, ele deixou se contaminar pela beleza do mundo, né? Então os olhos dele começavam sempre a ser seduzidos pelas mulheres, pela bebida e por todas as coisas que o mundo poderia lhe oferecer. Então ele se apaixonou por uma filisteia, por uma mulher que era de uma família inimiga deles. Olha só que coisa, né? E ele então resolveu se casar com ela, né? E quando ele resolve casar com ela, faz parte do plano de Deus. Por quê? Porque Deus queria que o povo ficasse em paz, né? Mas Deus sabia o que ia acontecer. O que aconteceu? O pai dela resolveu dar a filha dele. O pai dela resolveu dar a filha pro amigo e não para Sansão mais. E Sansão ficou revoltadíssimo, começou a queimar toda a plantação lá dos filisteus, né? Olha só. E aí o povo filisteu se revoltou e quis de qualquer jeito matar Sansão. Só que Sansão ia lá e matava as pessoas, matava os inimigos. Por quê? Porque ele era forte. E aí ele resolveu se vingar. E quando ele se vinga, o povo de Israel se encanta novamente, tem esperança novamente. Por quê? Porque o Sansão estava matando todos os inimigos, né? Só que os inimigos fizeram o quê? Eles falaram assim: olha, Dalila é uma prostituta lá entre os filisteus. E falou para Dalila seduzir Sansão e descobrir de onde vem a força dele. E aí ela seduz ele se torna amante dela, né? E ela fica perguntando para ele de onde vem a força dele. Até que um dia ele resolve contar, porque ela ficava enchendo o saco, ficava no pé dele mesmo até descobrir. E aí ele fala que é do momento que ele corta o cabelo que ele perde a força. Então quando ele estava dormindo, ela cortou o cabelo dele e chamou os filisteus, e os filisteus pegaram ele. Olha só que coisa, o que aconteceu? Os filisteus o prenderam, né? Depois que ele perdeu a força, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com algema de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. Olha só, então Sansão os filisteus conseguiram prender Sansão, né? Isso no capítulo 16, né? O Sansão é preso, furam os olhos dele, então ele passa a não enxergar mais o mundo, né? Isso como uma forma de humilhar Sansão. E o que acontece?
Quando Sansão perde a visão, ele perde a visão carnal, mas ele ganha uma visão espiritual. Ele passa a enxergar, ele começa a lembrar do que Deus prometeu a ele e ele se arrepende, né? Então ele se arrepende e olha só o que acontece um dia, ó. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quer dizer, eles humilhavam Sansão, né, expondo ele em praça pública. Porque foi uma vitória dos filisteus capturarem Sansão, porque ninguém conseguia pegar ele, né? Então, ele era humilhado, mas só que quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas, né? Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes e, no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó Senhor soberano, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre os quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Olha, gente, então aqui é um exemplo de um nascimento, um novo nascimento. Ele estava humilhado lá em Gaza, girando o moinho, né? Então ele ficava lá girando e era humilhado o tempo todo. Só que o que aconteceu? Ele orou a Deus para que as forças dele voltassem pelo menos uma vez. E quando voltou, ele arrebentou as colunas do templo e caiu sobre mais de 3.000 homens, né? Olha só, então com isso Deus libertou o povo de Israel, né? No momento mais difícil, Deus libertou o povo de Israel. Então olha só, como Deus ele é fiel, né? Se você orar a Deus, Ele vai te fazer nascer de novo, né? Então você tem que orar, você tem que clamar ao Senhor, você tem que se humilhar diante de Deus. Para quê? Para que Ele te exalte. Nessa hora, Sansão foi liberto das trevas, né? E olha, a visão foi o que determinou isso, porque ele parou de enxergar a sedução do mundo e ele passou a pensar em Deus. Ele dedicou a vida dele a Deus nesse momento, porque ele meditava nisso, ele pensava nisso durante todo o tempo. Olha só, então ele nasceu de novo. Bom, gente, então agora para terminar, né, a lição de hoje, eu queria ler mais um trecho lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, né? Então nós vamos ver aí como foi a conversão do apóstolo Paulo, né? Ele ainda se chamava Saulo, né? Porque quando o Saulo ele se converte, ele muda o nome para Paulo. E olha só que interessante que foi a conversão dele, né? Ele era um homem que perseguia os apóstolos. E em uma dessas viagens que ele estava fazendo para Damasco, que era exatamente para reprimir a onda do cristianismo. Mas olha só o que acontece. Vamos ver, ó. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Então o apóstolo Paulo ele estava indo para Damasco com outras pessoas, né, que eram do exército romano, né? Então no caminho o que aconteceu? Ele viu uma luz brilhando do céu. Ó, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha só, né, que forte. Então ele caiu no chão, por terra, né? E viu uma luz e ouviu uma voz. Que voz era essa? Vamos ver. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha que maravilhoso. Jesus apareceu na frente de Saulo. Jesus foi até ele
Porque Jesus conhecia o coração dele, sabia que ele era um escolhido, porque Jesus escolheu cada um de nós. Muitas vezes a gente acha que nós escolhemos Jesus, mas Jesus nos escolheu muito antes, a gente nem sabe. Então quando nós nos convertemos, nós já tínhamos sido escolhidos, né? Assim como o Saulo aqui, ó. Levante-se, né? Então Jesus continua falando: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Né? Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Olha só, as pessoas que estavam em volta não conseguiam ver quem Saulo estava vendo, né? Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Olha só, Saulo, quando ele teve essa visão de Jesus, ele ficou cego. Olha só, né? E aí os homens levaram ele até Damasco, que era onde ele estava indo. Só que nesse tempo, Jesus ele veio até um servo dele, né? Um servo de Jesus, um cristão, que se chama Ananias. Aí falou para Ananias tudo o que aconteceu com Saulo. Falou assim: olha, você deve ir para a casa onde Saulo está, né? Aí em Damasco, e você irá curar ele. Aí Ananias: mas Senhor, ele é um perseguidor de cristão, o que vai acontecer comigo se eu fizer isso? Jesus falou: não, ele é o meu servo, ele será convertido e ele será instrumento nas minhas mãos. Olha só, então Deus já tinha planos para o Saulo. E olha só. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha que momento maravilhoso para o Saulo. Então Ananias impôs a mão sobre a cabeça de Saulo e falou para ele que ele iria enxergar, iria voltar a enxergar, depois de 3 dias que ele ficou cego, né? Então Ananias pôs a mão, falou que ele veria novamente, né? E você será cheio do Espírito Santo. É uma das coisas mais gostosas do mundo. O maior prazer que um cristão tem é estar cheio do Espírito Santo. E quando nós nos convertemos, isso é possível, né? Estarmos cheios do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Olha só, né? Deus dá forças a quem? Deus dá forças aos seus servos, a quem obedece. Lembra Sansão? Deus deu a Sansão toda a força que ele queria, que ele precisava. Vinha do Senhor a força de Sansão. Só que ele pecou, que é o quê? Permitir que cortassem o cabelo dele. E o que aconteceu? Ele perdeu a visão, Sansão. Porque os filisteus furaram os olhos dele. E aqui também, o Saulo, que é o Paulo, né? O apóstolo, ele no momento de se converter, ele perdeu a visão. Para quê? Para ele parar de ver o mundo, para ele parar de enxergar o mundo e parar de enxergar a si mesmo. Porque antes da conversão, o Saulo ele era exaltado. Ele se exaltava, ele achava que ele estava fazendo certo, que tudo vinha nas mãos dele, por conta dele. Mas agora ele aprendeu o quê? A valiosa lição da Bíblia. Que nós precisamos ser dependentes de Jesus. Então é Jesus que nos cura, é Jesus que nos liberta, é Jesus que nos ensina. A nossa vida tem que ser para Jesus a partir desse momento. E o apóstolo Paulo, ele aprendeu bem com isso. Ele era o Saulo, né? Ele se converteu nesse momento e ele se tornou uma nova pessoa, uma nova criatura. Um novo homem surgiu na vida dele, que é ele mesmo, né? Então olha só, ele passou a mudar a postura, ele mudou o modo de pensar, né? Olha só, e ele passou a ser cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que guia a fala dele. Tudo que ele fala em espírito. Quando a gente, e aí nós conosco é assim também. A gente, quando a gente fala e a gente está na presença de Deus, quando a gente se converte, a gente é usado pelo Espírito Santo.
Quando eu me converti, antes de me converter, o meu sonho era escrever um livro, um romance. E eu demorei 5 anos para escrever, mas escrevi. Enorme. Só que quando eu me converti, Deus tirou essa obsessão do meu coração. E aí eu passei a escrever para Deus. Aí eu escrevi um livro chamado Haja Luz. É o nome do meu livro. A Palavra que Liberta. Haja Luz, a Palavra que Liberta. Eu escrevi em um mês. Durante um mês só. E eu escrevi depois de 6 meses. Você acha que foi por minha própria conta que eu escrevi? 6 meses de conversão. Eu nem sabia ainda como era a Bíblia, o que se falava na Bíblia, eu não sabia ainda. Só que Deus colocou as palavras na minha boca, Deus colocou as palavras na minha mão para escrever. Vem de Deus, a gente precisa depender do Senhor. Eu não sou nada, a não ser quando Jesus me usa, aí Jesus vai me usar. Mas é Jesus, é a luz de Jesus que irradia no cristão. Então percebam isso, gente. Olha o apóstolo Paulo, olha a visão, né? Onde você direcionar a sua visão, o seu corpo será abençoado ou não, né? Então os olhos são a candeia do corpo, ou seja, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem maus, o teu corpo será de trevas. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo será iluminado e todos verão a glória de Jesus em você. Porque ninguém vê Jesus diretamente, mas as pessoas veem Jesus em quem? Nos cristãos, naqueles que seguem a Jesus. Então eles vão falar, olha como é que é Jesus. Os crentes, os cristãos, tudo bebendo, tudo fumando, se divertindo nas baladas. Se isso acontecer, né, olha o testemunho que Jesus dá no mundo, através dos cristãos. Então nós devemos seguir a Jesus. Lembra de Efésios que a gente leu, né? A gente deve passar a ser um novo homem. Agora a gente não deve viver para nós mesmos, a gente deve entregar a nossa vida a Jesus. Entregar a nossa vida a Jesus é viver do jeito que Ele quer que a gente viva. Então nós passamos a viver em luz. As pessoas passam a nos enxergar. Infelizmente vem perseguições, mas vai vir mesmo, não tem jeito. O mundo não gosta de Cristo. O mundo nunca gostou de Cristo, porque o mundo jaz na mão do maligno, do diabo. E o diabo é o maior inimigo de Jesus. Então se a gente está no mundo, a gente está na mão do diabo. E se a gente está na mão do diabo, a gente vai ser contra o cristão. Agora, se a gente é cristão, a gente vai enfrentar o mundo. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é contra as pessoas. É contra principados e potestades dessa terra. Que são o quê? São os espíritos malignos. A nossa batalha é contra o diabo. E a gente tem que enfrentar essa luta. A gente vai sofrer perseguições, mas a gente tem que manter a fé. Só lembrar de Apocalipse que fala: ser fiel até o fim e te darei a coroa da vida. Então você receberá a coroa da vida se você se manter fiel a Deus. Independente de qualquer coisa, o mundo pode cair sobre você, que você tem que se manter fiel, firme na fé. Então essa é a lição que eu queria trazer através da Bíblia, no estudo bíblico. O estudo bíblico Haja Luz foi para mostrar o quê? Esse mundo espiritual que está à nossa volta e que é luz contra as trevas. É o bem, que é a luz, contra o mal, que são as trevas. Então siga o caminho da luz, o caminho de Jesus Cristo. Não tem um caminho melhor a seguir, porque você estará em luz, você será iluminado pela palavra de Deus. Então busque a Bíblia, busque a Jesus, irmão. E se você gostou, se você não gostou, se você quer criticar, quer defender a palavra de Deus, quer dar o seu testemunho, né? Escreva para nós aqui embaixo no canal no nosso canal no YouTube. A gente tem uns espaços para você colocar os comentários. Comente, curta os vídeos, né? Entre no meu Facebook, que é www.facebook.com/EduardoNagai1. Aí você pode comentar lá o que você quiser. Pode criticar também. Pode mandar e-mail eduardonagai@outlook.com. Então você pode entrar no blog www.hajaluz1.com. Então entrem nesses espaços e comentem. Deem um relato de vocês, se você é convertido. Fala como você se converteu.
Tudo bem? Então, muito obrigado, gente, por ouvir aí, né, esses 6 vídeos do estudo bíblico Haja Luz. Nós vamos continuar com os estudos, mas não mais Haja Luz. Nós vamos continuar falando sobre a salvação. Então, estou preparando 5 lições sobre a salvação, né? Como nós devemos salvar a nossa alma segundo Jesus Cristo, segundo a Bíblia, né? Segundo o que a Bíblia nos traz. Tudo bem? Então, até a próxima. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, se você entregar sua vida a Jesus, sua vida será abençoada. Eu vou orar por vocês todos os dias da minha vida. Mandem o nome de vocês para que eu possa orar por vocês, tudo bem? Então um abraço, Deus abençoe vocês e a paz no coração de todos.